Gente, primeiramente, desculpa a camiseta lá no fundo pendurada no berço, porque o meu esposo tá fazendo de dependurador ali, tá? Gente, eu vou tentar gravar esse vídeo, porque tá muito calor. Esse quarto é um forno. E eu tô sem lugar fixo pra poder gravar, porque aqui em casa agora tá complicado. É muita movimentação, meu pai tá morando comigo, né? Então, é barulho, ele fica 24 horas, quase, praticamente, né? Dia e noite na televisão, no celular, assistindo vídeos, né? Assistindo programação, então é barulho. E eles meio que não me apoiam muito, sabe? O meu esposo meio que fica tirando barato, tirando sarro, não apoia o meu trabalho no YouTube, sabe? Eu fico muito triste com isso. A iluminação eu acho que não tá muito boa, mas, gente, é que nem eu falei, tá complicado pra mim agora gravar vídeo, né? Porque eu não tenho um lugar específico, um lugar bom pra mim gravar meus vídeos. Eu gostaria de gravar na sala, mas sempre tem um hino lá, dá pra ouvir o barulho da televisão do meu pai lá da sala, então, enfim, né, eu vou ter que depois, com o tempo, elaborar uma solução para isso. Mas hoje eu queria falar sobre uma coisa muito séria com vocês, que tá acontecendo, gente, que eu queria falar um pouquinho assim da minha opinião, sabe? Do que eu penso como cristã, do que Deus, o Espírito Santo tem me revelado, do que eu tenho aprendido, né, não por mérito, mas pela graça, né, da misericórdia de Deus, porque eu acho que a gente, tudo é pela graça, gente, tudo, assim, a gente tá aqui pela misericórdia, a gente não é nada, a gente não é merecedor, não tem mérito, não tem dignidade nenhuma, né, mas vamos focar aqui. Tô dizendo que eu tô me debulhando em suar, mas tá bom, vamos focar aqui. Gente, você sabe que eu tô grávida, é o meu primeiro filho, certo? Mas eu sempre lidei muito com animais, com seres vivos, né? Fui voluntária vocês já vão entender. Fui voluntária numa associação, né, de animais. E eu sempre acreditei, assim, pensei assim, tive esse ideal, que a pessoa que tem a sensibilidade para cuidar de um animal, de um ser vivo, que ama um ser vivo, ela não precisa nem ter filho para saber, né, o que é bom para uma criança, o que não é, porque ela já tem aquela sensibilidade. Eu sempre fui muito sensível, com idoso, até mesmo com criança, com animais. Então, pessoas geralmente com essa sensibilidade, que lida com animais também, né, que ama o ser vivo, ela não precisa ter um filho para ela saber, né, o que uma criança precisa, para se doer com uma criança, né, para saber cuidar de uma criança. Agora eu vou ser mãe, né, agora eu já tenho uns instintos de mãe e tudo. E já na época, antes de eu ser grávida, eu já achava um absurdo, antes de eu ter filho, eu achava um absurdo o que algumas mães fazem, né, sei lá, eu via mães assim, vendo a criança chorar muito e não levava no médico, falava que era manha. Depois foram ver, era infecção forte, já tava infeccionando o ouvido e a garganta, falando que era manha. Então, tipo assim, não dava uma assistência pro filho, parecia que não tinha amor, e tanta coisa que a gente tá vendo nos dias de hoje, né? Então, o que acontece? Hoje em dia, eu vejo mães não sendo bons exemplos, né, para suas filhas, não educando como precisa, deixando andar por aí, seminua. Saiu agora, recentemente, não sei se vocês viram, uma polêmica num colégio aí, não me lembro onde, de uma menina que foi com short curto, né? Gente, aquilo não era shorts, tá? Aquilo lá pra mim, na meu modo de pensar, aquilo era uma calcinha. Porque a bunda da menina, a polpa da bunda da menina tava saltando pra fora dos shorts, já começa por aí. Então, eu pensei, gente, como que uma mãe
deixa a filha ir dessa maneira pro colégio. Aí a diretora com a professora puseram pra fora e tal. E muita gente se revoltou, ficou a favor da menina. Gente, não é uma questão de regra, entendeu? De regra da escola. Falou-se muito em regra nos comentários e tal. E assim, até perdi o foco agora. Não é questão de regra, não é questão de você ter... Eles falaram muito assim, em cada local tem um... como que eles falou? Cada lugar tem uma roupa específica, que é de acordo com o momento, né? O momento, o local que você se veste. Não é questão de nada disso. Não é questão de local, não é questão de regra, entendeu? Não é nada disso. As pessoas, elas perderam a sabedoria, o entendimento, o foco das coisas de Deus, da Bíblia, né? O Deus, ele é o Criador dos céus e da terra. Ele é o que governa o mundo e as pessoas. Ele é o líder dos líderes. Ele que nos formou. Se a gente tá aqui, é primeiramente por causa dele. Então, as pessoas tirou Deus da vida. Não quer saber o que Deus pensa, o que Deus acha. Não lê mais a Bíblia, não segue, né? A Bíblia, não procura ver o que está escrito na Bíblia. É questão, gente, de moralidade. É questão de respeito. É questão de pudor. Vai muito mais a fundo. Eu não quero entrar muito a fundo nisso. Mas o que eu quero deixar claro aqui, a mensagem que eu quero passar para você é que, será que essas pessoas que estão apoiando essa ação errada, porque é errada dessa menina, será que elas procuraram ver o que Deus pensa? Será que elas procuraram saber o que os mandamentos de Deus, o que a Bíblia está escrito? Olha, quando o mundo começou, desde que o mundo é mundo, quando Deus criou os céus e a terra, em Gênesis, Deus coloca, quando Adão e Eva pecam, que eles vê que estão nus, que ficam com vergonha, o que Deus faz? Pega, dá uma roupa para eles, uma pele, né, de animal, para eles tapar o corpo, porque o corpo é para ser tapado. A partir do momento que os olhos foram abertos, que tá com vergonha, que viu que tá nu, não é mais para andar daquele jeito. Então já começa por aí, entendeu, gente? É uma questão de moral, de boa conduta. Então, tem gente apoiando imoralidade. Então, assim, e outra, tem essa questão, não é religião. Não é religião, tá? Isso aqui é uma questão de fé, de crença, de certo e errado, entendeu? É isso que eu tô querendo dizer, não é questão de religião. Isso aqui não tô pondo religião no meio. Eu estou colocando o certo e o errado, entendeu? O que é certo e errado. Então, é uma questão de, sei, mais crença, né? Mais a crença, a fé. Então, assim, tem essa questão que eu ia falar, né? Concluindo, que as pessoas tirou Deus da vida. Andam cegamente. Não andam mais na direção de Deus, não andam mais guiado, né, por Deus. Então, quando a gente vive sem a guia de Deus, sem a direção de Deus, a gente vai caminhando para a depravação. A gente vai caminhando para as coisas erradas. A gente vai caminhando, né, para a destruição, porque o ser humano sem um orientador, sem uma base, né, para se sustentar, para como posso dizer, sem um orientador, sem alguém para conduzir, ele se destrói. Ele não sabe viver sozinho, ele não sabe viver por si mesmo, pelos seus próprios ideais. Isso é comprovado até cientificamente. Até cientistas recentemente fizeram uma pesquisa, procura na internet, que o ser humano sem um orientador, sem regras, sem leis, ele se autodestrói. Então, quem tem que ser o nosso orientador? Quem tem que ser o nosso guiador? Quem melhor para fazer isso do que Deus? Então, a partir do momento que a gente tira Deus da nossa vida, exclui ele, põe ele de lado,
nós está sem guia, sem direcionamento. A gente está andando errante, desorientado pelos nossos próprios ideais. E os nossos próprios ideais conduzem à destruição, à depravação, à imoralidade, entendeu? A tudo que não presta. E eu vejo a humanidade caminhando para isso. Então, gente, eu acredito que é isso que está acontecendo com o mundo, com as pessoas. Elas estão desorientadas, estão sem um ideal, estão sem como fala, uma guia, um direcionamento, né? Então, eu não sei, né, se a mãe dessa menina permitiu ela ir assim. Aí as pessoas podem falar, ah, mas se a mãe, tem mãe que não consegue ter controle, se a mãe vai falar, a filha bate, eu me colocando assim no lugar dela. Gente, eu tô escorrendo, eu tô molhando essa roupa, vocês não têm ideia. Eu vou dar uma pausa pra prender meu cabelo, gente. Gente, prendi meu cabelo aqui porque esse quarto ele é muito quente, sabe? Vocês não têm noção. Vocês veem como que é difícil, né? Lembra que eu falei no começo do culto? Ou do culto? Hoje tem culto. Eu tô com culto na cabeça, por isso que eu errei, gente, perdão. No começo do vídeo, que tá complicado de eu gravar, de eu filmar, né? De eu fazer filmagem. Porque é assim, não tem lugar. Toda hora entra qualquer lugar, qualquer cômodo que eu for, tem um entrando, fazendo barulho, enfim. Mas eu acredito que mais pra frente eu vou arrumar uma solução pra isso. Enfim, gente, voltando aqui, que nem eu tava falando. Então, as pessoas podem até falar assim, defender a mãe. Ah, porque a mãe não teve controle, às vezes a jovem é rebelde, se a mãe vai falar até bate. Mas eu, no lugar dela, eu como mãe, se eu fosse essa mãe, nem que eu quebrasse uma cadeira, vocês podem se chocar. Nem que eu quebrasse uma cadeira nas costas, mas daquele jeito não saía. Sabe por quê? Os nossos pais antigamente, a gente apanhou pra caramba. Falam que isso é espancamento. Não é espancamento, sabe por quê? Deixa eu te falar uma coisa, amigo e amiga. Não é espancamento. É espancamento, tipo assim, se você quebrar um osso da pessoa, você deixar hematoma, isso é espancamento. Entendeu? Eu nem que fosse de levinho, mas quebrava uma cadeira nas costas, mas daquele jeito não ia sair. Sabe por quê? Nossos pais antigamente, eu peguei essa época. Entendeu? Então, assim, os nossos pais, o filho não dominava, não. E não é espancamento porque eu provo na Bíblia. Tá na Bíblia da gente usar a vara, tá na Bíblia pra gente dar umas palmadinhas quando precisa, tá na Bíblia pra gente educar os nossos filhos de pequeno, porque depois de grande vai amargar, vai chorar e Deus vai cobrar. Ele fala na palavra dele, é só você abrir a sua Bíblia, você vai ver lá. Deus fala na palavra dele, que ele vai cobrar o pai e a mãe que deixar o filho virar isso aí, que essa moça virou. Então, o que eu falo pra vocês? Eu não deixaria. Daquele jeito não ia sair. Tomava uma surra de cinta, mas não saía. Se fosse pra ir pra escola daquele jeito, eu preferia que faltasse na escola que não fosse. Mas filha minha não anda daquele jeito. Tomava uma baita de uma surra. E se brincasse, ainda mandava o meu marido dar outra. Tomava 2 surras. E não é espancamento não, porque eu tô cumprindo o mandamento da Bíblia. Porque se eu não educar, se eu não for mãe pra ela, entendeu? Deus vai me cobrar. Porque eu tenho uma responsabilidade como mãe. Eu tenho uma obrigação como mãe. Eu tenho que fazer da minha filha uma mulher de Deus, uma filha de Deus, uma mulher virtuosa, uma mulher de bom caráter, de decência e principalmente vergonha na cara. Gente, o mundo tá no fim. O mundo tá perdido, porque olha, eu me choquei com esse post. E pra quem não sabe, eu tenho o meu Facebook, eu vou deixar aqui no link, na descrição o link. E olha, eu canso de falar, eu canso de postar lá alertando pai e mãe, falando pra não expor os seus filhos, entendeu, gente? Falando sabe, falando pra educar os filhos, pra ser bom testemunho pros filhos. Eu canso, eu tenho um monte de postagem lá, entra por um vídeo, sai por outro. Continuo fazendo a mesma coisa. E vão caminhando
por um fim, entendeu? De dor, destruição. Deus se afasta porque a pessoa quer fazer as coisas da maneira dela, quer fazer do jeito errado, quer trilhar caminho errado, quer fazer tudo, sabe? De forma que fere o coração de Deus e depois reclama. Depois reclama, entendeu? Reclama da vida, reclama do mundo, reclama do governo, entendeu? A culpa começa na gente, quando a gente deixa de fazer as coisas certas. Quando a gente é omisso e a gente não cumpre com a nossa obrigação de ser humano, de cidadão, de pessoa, né? De ser humano, né? A nossa obrigação, nosso dever, né? De ter boa conduta, né? De ser luz no mundo. A palavra fala, sede luz no mundo, sal da terra. Então, eu acho que o problema é nosso, não é do governo. Não é de quem ensinou, induziu. Ninguém induz ninguém. Se você não quiser, você não faz. Entendeu? Eu acho assim, ninguém induz você a fazer nada. Você tem o livre-arbítrio. Você aceita, você faz, você vai na onda do outro se você quiser. Se você não quiser, você não vai. Você tem que ter cabeça formada, cabeça feita. Você tem que saber o que você quer da vida. Você não pode ir pela cabeça dos outros. Você não pode viver em função dos outros. Deus já deu o seu direito de decidir, o seu direito de não querer ou querer fazer alguma coisa. Então as pessoas ficam inventando uma frescura, um mimimi, um nhenhenhê, um nhanhanhã. Ah, porque eu fui induzida. Ah, porque eu fui... como se diz? Me pressionaram. Não, porque eu fui influenciada. Ninguém me influencia, gente. Eu vou falar sério pra vocês. Pra mim, eu acho que ninguém influencia ninguém. A gente quer inventar motivo para permanecer no pecado e fazer a vontade da nossa carne, da nossa vontade e subir o ego, sabe? Alimentar o ego. Então a gente fica inventando desculpa para alimentar o nosso ego. Isso é tudo desculpa, esfarrapada. Ninguém induz ninguém, tá na Bíblia, é bíblico. Deus deixou lá, a gente tem o direito de decidir, a gente pode decidir, a gente deve decidir, e a gente deve querer ou deixar de querer, ter o direito de deixar de querer alguma coisa. Ninguém induz ninguém, ninguém seduz ninguém, ninguém, sabe, força ninguém a nada. É o que eu acho, não. É o que eu penso, é o que eu tenho certeza, é o que eu creio. É assim. Tem fundamento bíblico, tem fundamento na palavra, entendeu? Tem base na Bíblia. Então, gente, tá ficando muito escuro aqui. Eu vou terminar, já tem 18 minutos de vídeo. Enfim, é muito calor aqui. Mas é isso, gente. Eu quis falar isso, deixar esse alerta pra vocês. E assim, não se deixa levar por nada. Você pode escolher o caminho certo. Você deve escolher o caminho certo. Você pode ter moral, vergonha na cara, você pode sim e deve criar os seus filhos e criar a sua família dentro da Bíblia, com base na Bíblia. Você pode, deve e consegue. E não tema o mundo não, porque eu vou criar minha filha com base na Bíblia, de acordo com a Bíblia, de acordo com o que está escrito lá. E se eu tiver que ir para cadeia para educar minha filha, para fazer dela uma mulher de bom caráter, de vergonha na cara, de pudor e moral, eu vou para cadeia se eu precisar. Mas que ela vai levar surra quando ela precisar, ela vai levar. Quando eu precisar usar a chinela, quando eu precisar usar a cinta, eu vou usar. Para que ela não seja mais uma marginal, dentre muitos por aí, sabe, gente? Porque os filhos jovens estão se tornando uns marginal. Sabe por quê? Porque inventaram uma lei satânica, diabólica aí, que não pode bater. Onde que está escrito? Me mostra na Bíblia que não se deve usar a vara, que é proibido bater, que é proibido educar o seu filho. Onde? Eu quero que me provem que Deus falou assim, que na Bíblia, que não é para você educar o seu filho, que não é para você tornar o seu filho de um homem, uma mulher de bom caráter, que não é para você usar a vara. Muito pelo contrário. Então, assim, é questão de você orar, ó, joelho no chão, ó,
pedir sabedoria e revelação do céu, porque eu tô com meus joelhinhos no chão, principalmente nas madrugadas. E Deus tem abrido meus olhos e tem revelado a palavra pra mim. Assim como Ele revelou pra mim, Ele pode revelar pra você, Ele revela pra qualquer um. Deus não faz acepção de pessoa. Deus vai tirar a cegueira. Então, gente, o problema é que a sociedade excluiu Deus. Se acha autossuficiente. Mas a própria palavra prova que eu e você não somos autossuficientes. A Bíblia diz, sem Deus, nada podemos fazer. Sem Deus, entendeu? Então, deixa eu falar uma coisa pra você. Meu amigo, minha amiga, sem Deus, você não levanta nem da sua cama. Você não abre nem os seus olhos. Você não mexe nem o pescoço, nem a cabeça. Você não mexe nem a sua língua. Sem Deus, você não é capaz de fazer nada. Então, como é que você se acha autossuficiente? Como é que você acha que pode excluir Deus da sua vida? Você não pode. Você até faz. Mas a sua vida é de ruína em ruína. Entendeu? De problema a problema. A sua vida passa a ser uma vida sem Deus. Gente, a vida com Deus já é difícil. Deus me livre e guarde sem Deus. Então, gente, é isso. Falei tudo que eu tinha pra falar, tudo. E assim, não faça isso. Não caminhe pra destruição, pra derrota, pro buraco, pro abismo. Porque... eu vou falar pra você. Você pode até fazer, excluir Deus da sua vida. Mas a sua vida vai ser um caminhar de derrota em derrota, de depravação para depravação, de pecado em pecado. E o fim, pode você até não acreditar que existe o inferno. Você pode até acreditar que você não vai pro inferno. Né? Você pode acreditar que você não vai pro inferno, que não tem um inferno, que não existe. Mas um dia... quando você estiver lá, aí você vai ver. Aí você vai acreditar. Vai ser preciso você estar lá, queimando, se ver lá naquele lugar queimando, para que você acredite. Mas esse dia vai chegar para todo mundo que caminhar rumo à destruição, rumo ao pecado, rumo à desobediência, ao desagrado de Deus. Esse dia vai chegar, entendeu? Todos vão contemplar. E eu vou acender aqui, gente. Pera aí. Eu não sei se ficou bom essa luz no meu rosto. Eu tive que ligar a lanterna. Não sei se ficou bom, tô horrível. Mas tive que ligar a lanterna porque, gente, Deus tá me dando ainda algumas coisinhas pra falar. Eu não consegui terminar esse vídeo porque Deus ainda tá me dando de falar. Entendeu? Eu preciso falar o que Deus tá me dando. Porque muitos acham que vai viver uma vida desse jeito e não vai acontecer nada. Porque já passou séculos e séculos, né, milênios e milênios e Jesus não chegou. Jesus não voltou, como a palavra disse. Só que o dia que Jesus vai chegar, só Ele que sabe, mas isso vai acontecer porque Ele é fiel. Ele cumpre com a sua palavra, entendeu? Ele vela pela sua palavra. Muitas coisas já se cumpriu e está se cumprindo. Só que muitos estão com uma cegueira tão grande espiritual que não tá vendo. Então esse dia do juízo, do julgamento, ele vai chegar. Ele vai chegar para todo mundo. Você creia ou você não creia, você acredite ou você não acredite, vai chegar. E quando chegar, você vai entender. Você vai ver. Aí vai cair a ficha, aí você vai se dar conta do tamanho da realidade que você vai estar vivendo. Entendeu? Então todos aqueles... que caminharem para isso, gente, para essa vida de depravação, de coisa errada, apoiando o erro, apoiando depravação, apoiando uma imoralidade, entendeu? Pode até não acontecer nada com você agora. Tem gente que Deus já cobra aqui na terra mesmo, que Deus já põe a mão aqui mesmo. Mas tem gente que por um motivo, né, qualquer de Deus é Deus, quem, né, entenderá, né, os intentos do Senhor e tal. Tem pessoas que Deus já vai deixar para o julgamento. Então eu falo para você, quer viver essa vida, quer apoiar a depravação, quer apoiar a coisa errada, vai nessa. Peço a Deus que tenha misericórdia da sua alma, mas é o que eu falo. Toda ação tem uma reação, toda decisão tem uma consequência, boa ou má. E todos nós vamos ter que arcar com as consequências. E eu falo uma coisa, meu amigo, minha amiga, eu até hoje,
muita coisa do que eu vivo, muita tristeza que eu vivo, muita lágrima que corre dos meus olhos, são decisões erradas, decisões pecaminosas do meu passado que eu tô pagando até hoje, porque paga, tem a consequência do pecado. E o salário do pecado é a morte. Eu só não morri, eu tô viva aqui. Um dia eu vou contar a minha história, se Deus assim me der. Eu tô viva aqui por causa da misericórdia de Deus, porque se não fosse a misericórdia de Deus, eu não tava aqui contando isso pra vocês, falando com vocês aqui não. Era pra mim estar num caixão. Minha mãe chegou a falar assim: filha, eu te entrego na mão de Deus. Deus vai ser seu pai e sua mãe a partir de hoje. Deus vai cuidar de você, porque eu não aguento mais você. Quando eu tava no mundo, sabe o que aconteceu? Eu quase morri. Eu caí na mão de um viciado de droga que tentou me matar. Na hora que ele tava me matando, eu vi a morte. Eu vi a morte na minha frente. Sabe por quê? Porque eu preferi excluir Deus da minha vida. Eu preferi viver nos meus próprios ideais, nas minhas próprias decisões. Porque eu me achava autossuficiente. Como o mundo se acha. Sabe o que aconteceu? Na hora que ele tava ali me matando, me enforcando, me sufocando, me matando, eu clamei a Deus e falei: Senhor, eu não sou digna do Senhor me dar uma nova chance. Só que eu falo pro Senhor, no nome de Jesus, tenha misericórdia. Se for pra mim morrer, me perdoa meus pecados agora, que eu morra salva. Que eu morra no mínimo, pelo menos salva. Eu não mereço a salvação. Porque se eu tô sendo morta por esse cara aqui agora, eu em pensamento clamando, falando com Deus, é por culpa minha. Porque eu escolhi esse caminho. Então eu vou ser morta aqui agora, mas que o Senhor pela graça da sua misericórdia, que o Senhor me perdoa. Que o Senhor me deixa eu ver a sua face, me deixa eu estar contigo. Agora, se o Senhor não quiser que eu morra agora, se o Senhor quiser me dar uma nova chance, e me dar uma nova chance, eu vou voltar para os seus caminhos, nunca mais vou sair, e vou te louvar, e vou te servir. Deus me livrou, gente. Deus me livrou, eu consegui escapar. Que uma outra hora eu conto essa história para vocês. Eu tô aqui hoje, mas eu tive que me arrepender de coração naquele momento. Eu vi a morte na minha frente. Então, assim, por causa de que eu escolhi o caminho mau. Eu escolhi o caminho errado, eu escolhi o caminho da depravação, do erro. Entendeu? E minha mãe já não aguentava mais. Porque minha mãe também estava afastada da igreja na época. Ela não conseguiu ter controle, sabe? Pulso firme. Por causa que ela estava fora da igreja. Então, eu falo pra você, o caminho que esse povo tá trilhando é caminho de destruição, de morte, de ira de Deus. Porque a depravação, Deus não tolera. Deus não se agrada da depravação, da imoralidade, das imundícias, das carnalidades. Então eu falo pra vocês, gente, o mundo tá caminhando pra um rumo de imoralidade, tá ficando pior do que Sodoma e Gomorra. Porque onde já se viu você ir pra um lugar que é um lugar de educação, um lugar de lecionar, um lugar de você ser educado, você se tornar um ser humano decente, né? Um lugar que eles vão te instruir, vão fazer de você um ser humano decente, você ir com a bunda de fora e as pessoas apoiar, achar que a diretora e a professora estavam errada de mandar a menina para fora da escola. Onde que existe isso? Gente, onde? Olha, não tenho nem mais o que falar. Pra mim é depravação, pra mim é falta de respeito, falta de vergonha na cara, falta de moral. Pra mim essa menina tem que aprender a ser gente. Me perdoa. Não sou contra a menina, sou contra a atitude dela. Entendeu? Contra a atitude dela de ir com aquele tipo de roupa. Porque eu acho que pra mim, gente, olha, pra Deus já não é. Não é coisa que agrada, porque eu provo na Bíblia, tá lá na palavra de Deus. Então, assim, os antigos, você vê como que a época antiga, tudo diferente, tinha respeito, tinha moral, as pessoas tinham vergonha de olhar no rosto da outra, respeitava, tinha vergonha na cara. Hoje em dia o mundo, meu Deus do céu. Então eu vou terminar, gente, quase 30 minutos já de vídeo. Gente, tchau, espero que vocês tenham gostado dessa mensagem. Foi assim, do Espírito Santo mesmo, de Deus pra vocês, sabe? Não vem de mim, porque Deus me tocou muito, sabe? Me deu muita, assim, incômodo, me cobrou muito pra me falar isso, trazer isso. Até ficou escuro, ficou já tarde. Então, assim,
né? Que Deus abençoe vocês. E eu espero de coração que essa palavra faça efeito no coração das pessoas. Porque é ruim quando você traz uma coisa de Deus e aquilo não, sabe, não muda a pessoa, não causa um efeito na pessoa, não faz a pessoa se tornar um ser humano melhor. Dá uma sensação assim de perda de tempo, sabe, de que você se sente assim, impotente diante disso, que você traz a mensagem, quer trazer uma coisa pra impactar as pessoas, pra mudar, pra melhorar a vida delas, pra elas serem um ser humano luz, um ser humano bênção, e aí você vê que não acontece nada, é muito ruim, sabe, gente? Então eu espero que possa mudar a vida de vocês, sabe? Possa verdadeiramente transformar vocês, porque eu acho que é isso que tá precisando na vida das pessoas. Então, fica com Deus, Deus abençoe e até a próxima, gente.